Mas não só, também nós temos preocupações de analisar questões envolvidas com gestão e administração pública e desenvolvimento. E todos os anos, desde que foi criado esse laboratório, logo que se implementou a FCA, a nossa preocupação foi criar um espaço de pesquisa onde os alunos de graduação pudessem ter algumas práticas e o laboratório tem a finalidade de mostrar o resultado das pesquisas e, ao mesmo tempo, apresentar uma série de debates, palestras e trabalhos, basicamente na área de administração, mas sempre tem bastante viés econômico e, sobretudo, tem o objetivo de discutir assuntos envolvidos com o GPP e com a administração pública e com o agronegócio. Então, na noite de hoje, a nossa palestra, essa primeira, mais tarde teremos outra sobre o Marco Civil da Internet na UN4, logo que trabalhamos aqui. Mas essa palestra de hoje é uma palestra muito especial, porque se refere à administração pública e à GPP, e os dois convidados são os colegas Valdemir Pires e Fernando Coelho. O professor Pires é da Unesp de Araraquara e o Fernando Coelho da EASH-USP, e ambos são duas pessoas que lideram o campo de públicas. E isso que nós chamamos de campo de públicas envolve todos os cursos que de alguma maneira têm a ver com a questão pública, com o ethos republicano e com a política pública. E tem diferentes nomenclaturas e tem uma grande quantidade de cursos em todo o Brasil. Esses cursos formaram uma rede que debate questões metodológicas, epistêmicas, políticas, sempre voltada para questões públicas. E realmente, tanto o Pires quanto o Fernando Coelho são dois verdadeiros líderes, profundamente conhecedores, dois personagens, assim, animais políticos da questão e da causa. Então, eles já conhecem a FCA. Desde que começou a FCA, com o curso de GPP, eles se envolveram com a gente, deram um grande apoio enfim, toda a implementação do curso e até mesmo na mudança para a grade que hoje nós temos. Então, nada mais importante do que ter os convidados e recebê-los hoje nessa mesa. Esta atividade, inclusive, que está na quinta edição, foi apoiada pelo SAI, daqui da FCA, um apoio muito importante, que também tem a preocupação de divulgar essa atividade de pesquisa, e pelo Centro Acadêmico de Administração Pública, Antônio da Costa Santos. Na organização, eu trabalhei com vários alunos que são bolsistas de diferentes áreas, de SAI e BIC, e eles que organizaram essa atividade. Então, tem a Elisa, a Jennifer, o Rafael, o Gustavo, o Judá e o Alexandre e a Rafaela e a Maiara e o Matheus. Então, a todos eles ficou muito grato por estar dando apoio aqui, controlando o nome de vocês, organizando a infraestrutura para dar certo. Então, dito isto, agradecendo a presença de todos, passo a palavra para o Fernando e depois a seguir para... Tá bom? No final, teremos uma abertura para questões, ok? Boa noite a todos e a todas. Bom, prazer retornar à FCA Unicamp, creio que essa é a quarta vez que estou aqui, né? Agradeço o convite do professor Carlos, bem como do Laboratório de Economia e Gestão, e dos alunos de Gestão de Políticas Públicas e Administração Pública representados pelo Centro Acadêmico. Né? Um grande prazer realmente estar aqui com vocês, com o professor Carlos, aqui com o professor Pires. Né? Estamos quase nos encontrando todas as semanas, fazendo esse debate sobre o campo de públicas, que é um momento muito bacana, né, de troca, de aprendizado entre todos nós. Bem, eu vou usar uma apresentação que está aqui, vou me levantar. Essa apresentação fica disponível depois para quem tiver interesse. O professor Carlos pode enviar, colocar no site da faculdade, ou colocar para o pessoal do Centro Acadêmico distribuir para vocês, tá bom? Vamos lá.
O tema que foi colocado para nós debatermos nessa noite, né, eu, o professor Pires e o professor Carlos, é o estudante do campo de públicas, perspectivas, dilemas e responsabilidades de atuação. Mais tranquila, já está mais clara a relação do que é essa formação e a relação depois com a sociedade, com o mercado de trabalho, né? Na época também estava muito forte o desgaste da imagem do Estado, né? Eu mesmo sofri um pouco isso. Eu queria estudar administração pública na graduação, né? Prestei vestibular de 93 para 94, e meus pais perguntavam: eu sou de uma cidade muito perto, Pirassununga, né? Ah, mas você quer fazer administração pública? Tinha acabado de ter o impeachment do Collor, aquelas coisas todas, e ninguém conseguia imaginar o que era administração pública. Mais do que isso, tínhamos problemas em termos de formação acadêmica. Falta de identidade do ensino, muitas vezes por confusão com a área da gestão empresarial. Mimequase, né? Mimetismo de administração de empresas. Então as pessoas acham que discutir administração pública é discutir os mesmos instrumentos de administração de empresas. Isso ainda persiste, né? A dicotomia político-administração, a escassez de material didático, falta de livros didáticos da área, porque a comunidade era pequena e o ensino também, então não tinha escala para produzir esse tipo de material. Carência de corpo docente, é difícil até hoje em algumas áreas encontrar, né, professores dentro da administração pública, e falhas na interface entre teoria e prática. E o que acabava acontecendo em muito desses cursos era quando o aluno se formava, diante da falta de contato com o setor público, esse aluno se deslocava para onde? Para o setor privado, né? Muito bem. Isso, né, acontecia fortemente, né, durante os anos 90 e os primeiros anos dos anos 2000. A coisa começa a mudar, né? Vamos assim dizer, nos últimos 12, 10, 8 anos. Tá? Acontece. A gente vai ligando aqui, eu vou prosseguindo com vocês. Deixa eu só tirar o pendrive para ele poder religar. Bom, vou tocando aqui, né? Aquela questão do Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. O que acontece nos últimos 12, 10, 8 anos? Primeiramente, a gente tem uma janela de oportunidade para criar novos cursos de administração pública ou similares, que é a expansão da educação superior pública no Brasil, seja nas universidades federais, a partir do programa Reúne, seja nas universidades estaduais, né? Por exemplo, a FCA faz parte desse processo de expansão das estaduais paulistas, como tem novos campos na Unesp, como tem a EAX na USP, e assim por diante. Bom, e as universidades começam a se dar conta que elas não têm, né, cursos dentro dessa área. E é uma área que começa a se tornar significativa, na medida em que o Estado começa a transformar os direitos sociais em políticas públicas, o Estado começa a recuperar sua capacidade de custeio e investimento e ampliar sua atuação em diversas áreas, que ele não atuou, né, pelo processo de ajuste fiscal nos anos 90, e aí começa a pipocar um curso aqui, a pipocar um curso lá. E sempre foi um incômodo para os cursos antigos e para os novos cursos estarem associados à matriz curricular da área de administração, que tem uma identidade muito forte de administração de empresas, né? E o que acaba acontecendo, né? Na medida em que esses cursos vão surgindo, e começam a surgir, o primeiro curso a surgir em 2004, da ESAG-UDESC, lá em Santa Catarina, 2005 da EAX-USP, e aí vai surgindo muitos. E aí pipoca muito curso, sobretudo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, explode. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós somos um pouquinho mais do que 200 cursos no campo de públicas, né? Há 12 anos atrás falávamos de 2 ou 3. Né? Esses 200 cursos, nós temos os cursos de bacharelado, e nos cursos de bacharelado, atualmente, tem 4 nomenclaturas sendo muito utilizadas: administração pública, gestão de políticas públicas, né, e gestão pública. E
os cursos tecnológicos, aí nós temos o curso de gestão social e também de gestão pública, tá certo? E aí isso está espalhado no Brasil inteiro, né, nas principais universidades federais e estaduais, né? Pelo menos esses cursos das federais e estaduais são quase 50 cursos, e são professores e coordenadores desses cursos que fazem parte do chamado campo de públicas, tá certo? Mas não foi só na graduação, não. A pós-graduação da nossa área também começou a crescer fortemente, né? Estão começando a surgir novos mestrados, alguns novos doutorados, nas mais diversas áreas do conhecimento relacionadas ao setor público. Na própria administração pública, na ciência política, na economia, no planejamento urbano, no serviço social, na chamada área interdisciplinar. Então também os cursos de pós-graduação estão começando, né, a surgir como uma consequência do surgimento dos cursos de graduação. Eis então a formação do campo de públicas, né, que é entendido como um campo, em primeiro lugar, multidisciplinar. Por quê? Professores das diversas áreas de conhecimento se juntam para começar a discutir esses cursos. Então tem professores da administração, professores da economia, professores do direito, professores da ciência política, que começam a dialogar e formar esses cursos, né? E esses cursos têm uma identidade própria, que é bastante diferente da identidade da administração de empresas, né? Entre os principais valores que marcam os nossos cursos, além dessa formação multidisciplinar, tem a questão do ethos republicano, né, que é o valor público, que é muito diferente de você discutir a questão de mercado, de business, de negócio, né? E tem uma outra questão, que é a formação técnico-política, um termo que o professor Pires vem batendo bastante, né, como uma característica do perfil nosso de formação. Significa o seguinte: olha, o profissional formado pelos cursos do campo de públicas tem que ter uma formação para compreender claramente a ambiência política, os fatores políticos, né, e saber se situar dentro do processo político, mas com uma capacidade técnica de articulação e de ação, né, para gerar mudança dentro desse processo, tá? Que é uma formação, volto a dizer, muito distinta da formação relacionada à gestão empresarial ou administração de empresas. Então, esse é o campo de públicas, certo? Muito bem. Para falar da questão da relação de ensino com a questão do mercado de trabalho, muitos alunos perguntam: bom, mas qual é o mercado de trabalho relacionado aos cursos do campo de públicas? E aí nós vamos dizer o seguinte. Deixa eu ver se eles estão identificando. Aqui, abrir. Data de modificação. Pode abrir o primeiro. Bom, já falamos da questão da graduação, da pós-graduação, né? Aí eu vou começar a falar um pouquinho do mercado de trabalho, então, tá certo? Muita gente acredita: vou fazer curso do campo de públicas, minha única oportunidade profissional é dentro do setor público. Leia do engano, né? É importante dizer que a noção atual de gestão e de políticas públicas, né, ela é muito mais ampla que a noção tradicional da gestão governamental, da gestão estatal, fechada dentro das organizações do próprio Estado. Hoje nós começamos a falar do quê? De um espaço público ampliado, né, que envolve o setor público estatal, né, ou o primeiro setor, né, formado pelo Estado, né, os diversos níveis de governo e os três poderes, bem, né? O segundo setor, que é a própria iniciativa privada, que tem áreas relacionadas, né, ao diálogo com o setor público, como as áreas de consultoria para o setor público, relações governamentais, responsabilidade social e ambiental, né, e assim por diante. E o próprio terceiro setor,
formado por uma miríade de organizações, ONGs, OS, OCIPs, movimentos sociais, partidos políticos, institutos empresariais, entidades filantrópicas, que trabalham com projetos sociais e muitas vezes em diálogo com o próprio setor público. Então a nossa noção hoje de mercado de trabalho, ela é bastante ampliada. E os cursos mais antigos, na medida em que foram formando alunos, a gente já olha que esses alunos estão atuando nesses mercados, né? Então tem gente em tudo quanto é tipo de atividade profissional. Tá? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Importante dizer o seguinte, Fernando, eu quero trabalhar, na verdade, dentro do Estado, né? E aí esse é o nosso grande objetivo de fato, é formar quadros para atuarem dentro do setor público estatal, né? E sempre houve, ao longo do século XX, né, a formação de quadros para atuar dentro do Estado. E nós estamos num momento, então, de redefinição um pouquinho do perfil desse gestor público, né? No passado, a gente tinha um perfil inicial muito voltado para trabalhar apenas do ponto de vista das atividades meio dentro das organizações públicas. Esse é o primeiro perfil até metade do século XX. Na segunda metade do século XX, tinha muito o perfil do gestor público que ia trabalhar com um processo de expansão e ampliação do Estado nas áreas de planejamento governamental, né, voltados um pouquinho para fora, nas áreas de infraestrutura e política social. E no presente a gente pode dizer o seguinte, dentro desse novo contexto de governança pública, né, está muito claro que discutir a administração pública hoje é discutir gestão pública mais políticas públicas, né? Que é uma ideia, então, da formação de um profissional técnico político, como eu estava dizendo para vocês até então. Esse é um profissional, né, do ponto de vista de idealização, que vem sendo pensado cada vez mais, por exemplo, dentro dos concursos do ciclo de gestão. Por exemplo, um concurso que todo aluno de administração pública que pensa em entrar no setor público por um concurso público sonha, que é o concurso de EPT-GG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Este é um concurso que está presente no governo federal e em diversos estados brasileiros e já começa a ter também o seu modelo chegando em alguns municípios. Quando você pega esse tipo de concurso e as funções que se pede, né, para as pessoas que forem aprovadas exercer, está muito relacionado a esse perfil técnico-político de atividades voltadas tanto para a gestão governamental quanto para as políticas públicas. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, quais são as perspectivas hoje de atuação do gestor público mais diretamente dentro do Estado, em termos de grande perfil de formação? São dois. O pessoal que tem interesse mais na área de gestão governamental, né, entendido aí como trabalhar com processos administrativos aplicados às áreas funcionais das organizações públicas, por exemplo, especialista em finanças públicas, especialista em governo eletrônico, especialista em recursos humanos do setor público, né, especialista em gestão de processos, né, aplicados aos serviços públicos e assim por diante, né. E de um outro lado, as pessoas mais interessadas em atuar já com atividade fim em termos de políticas públicas. Então vai ter o especialista dentro do ciclo de políticas públicas. O pessoal que quer trabalhar com formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, né, nas mais diversas áreas setoriais, na educação, na saúde, na assistência social, na área econômica, na área de infraestrutura e assim por diante, né? E o que a gente percebe é o seguinte, cada vez mais a atuação dentro do governo, nessas funções, dissocia a profissão de ocupação, né? Os concursos são abertos a pessoas formadas em qualquer curso superior. Por quê? Porque o governo entende que ele precisa formar equipes multidisciplinares, porque os problemas públicos são complexos. Não é apenas profissionais formados numa área que vão resolver esses problemas. Mas os estudantes do campo de pública saem na frente desses concursos, porque os conteúdos que vocês estudam são muito aderentes ao conteúdo programático desses concursos. Tá certo? Muito bem. Outra coisa, quem vai atuar nessas áreas vai atuar numa trajetória bastante errática e variável. Não vai ser o cara que vai ficar 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, né? Essa
carreira, né, ela é muito multifuncional. Durante um período a pessoa trabalha numa secretaria, depois vai para outra secretaria, se é no governo federal vai de um ministério para outro, sai de uma área de educação, vai trabalhar com saúde, depois vem e trabalha com atividade MEI. Né? Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela vai trabalhar com projetos. Né? E os projetos vão surgindo e ela vai formando essas equipes de trabalho, né, para trabalhar com o projeto. O projeto tem início, meio e fim. Né? Cada vez mais, gente, essas carreiras têm essas noções de flexibilidade, né, de formação continuada, a necessidade das pessoas sempre continuarem estudando, buscarem especialização, aí a importância das próprias escolas de governo que começam a ser criadas. Né? E a competência dessas pessoas é uma competência bastante técnico-política, né, muito baseada aí nesses valores que o campo de públicas tem trabalhado no seu processo de formação. Muito bem. Aqui então está uma representação mais, vamos dizer assim, ilustrativa da amplitude do nosso mercado de trabalho dentro do campo de públicas. Até então eu estava descrevendo muito a atuação dentro de governo, que pode ocorrer de duas formas. Eu falei um pouquinho de concurso público. Mas a entrada de pessoas formadas no campo de públicas dentro de governos também pode se dar a partir dos cargos em comissão. É que as pessoas às vezes têm a ideia que cargo em comissão é só para aquelas pessoas que são do partido, que é amigo do fulano. Não. Cargo em comissão, boa formação. Eu posso dizer isso pela experiência do nosso curso na USP. Nossos alunos que fazem estágios em prefeituras, no governo do estado, muitos deles, quando terminam o estágio, são convidados a assumir cargo em comissão, sem ter vinculação partidária, sem ter nenhum interesse político mais, se é para A, para B. Não tem isso. Por quê? Porque o setor público precisa de gente bem preparada e começa a olhar para esse perfil dessa garotada que chega e está a fim de demonstrar trabalho e traz para dentro também. Tá bom? Falando um pouquinho mais. Um outro setor importante são as organizações internacionais, né? Ou seja, ir trabalhar nessa perspectiva hoje dos órgãos da governança global, né? Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ONU e assim por diante. Né? Além dos órgãos relacionados aos blocos econômicos. Tem muita oportunidade de trabalho surgindo dentro dessa área das políticas públicas, né, internacionais. E aí tem uma relação muito forte com a área de relações internacionais também. Tá? O outro mercado é o terceiro setor, né, que é um setor que, além de crescer, está buscando profissionalização, né, e ele é muito amplo e variado. Aqui cabe desde as pessoas que têm interesse em trabalhar com movimentos sociais, até o cara que quer ser executivo de um instituto ou de uma fundação empresarial. Né? Temos o setor 2,5 dos negócios sociais, também bastante crescente no Brasil. Temos o mercado privado, como eu disse, consultoria para governo, relações governamentais, responsabilidade social, empresas que são reguladas pelo governo ou que são concessionárias de serviços públicos, né? E a academia. Como a gente diz no início, falta professor na nossa área, né? Os cursos do campo de públicas estão crescendo. Quem tem interesse em fazer um mestrado e fazer um doutorado é muito bem-vindo, né? Para depois voltar e atuar como docente pesquisador dentro desses novos cursos. Para começarmos a encerrar aqui o nosso bate-papo, alguns dilemas e desafios hoje nosso dentro do campo de públicas, certo? Primeiro desafio, podemos dizer o seguinte: os cursos do campo de públicas conseguiram aprovar as diretrizes curriculares, é o primeiro passo. A nossa autonomia está conquistada, não estamos mais, né, debaixo do guarda-chuva da administração de empresas. Próximo passo, construirmos a nossa identidade. Né? Lembrem que eu disse, olha, um dos grandes problemas dos cursos de administração pública no Brasil é a falta de identidade. Às vezes você olha para o curso, parece um Frankenstein, né? O curso não sabe se tem relação com a gestão empresarial, se não tem, a forma que as pessoas enxergam. A gente precisa construir essa identidade. E aí, usando uma frase do professor Pires, né, essa identidade passa por um reforço
da unidade na diversidade, porque somos cursos completamente distintos do ponto de vista de trajetória formativa, embora tenhamos alguns valores em comum. Claro que o curso de políticas públicas é completamente distinto de um curso de administração pública, até do ponto de vista de origem. O curso de políticas públicas geralmente tem origem na ciência política, né? Com uma outra concepção do que os cursos de administração pública, que tem uma outra origem, talvez mais multidisciplinar entre administração, economia e direito, né? Mas a gente precisa reforçar essa unidade da diversidade para que podemos construir a nossa identidade. Segundo, ajustar os nossos projetos político-pedagógicos, né, a partir da implantação das diretrizes curriculares. E, se possível, nesse momento, começar a pensar fortemente em ter um upgrade nas nossas práticas de vivência dentro do setor público, né, disciplinas de campo, né, e aí nós temos boas experiências hoje, como a residência social na Federal da Bahia, a residência de políticas públicas lá na UNB, o projeto Conexão Local da GV, o PET, né, lá da Unesp de Araraquara, ou seja, é começar a pegar essas experiências que tem aqui e acolá e a gente ver como que a gente constrói, né, mais e melhores experiências de vivência dentro do nosso curso. Intercâmbio entre os cursos, precisamos começar a ter isso, né? Estou aceitando. O professor Carlos arrumou um professor para ir para São Paulo, vem ficar um ano e meio, professor Carlos. Será um grande prazer ficar perto aqui dos meus pais, aqui aos fundos, né? Mas a gente precisa fazer isso. Pode começar pelos alunos. Vocês sabem que entre as 3 estaduais paulistas a gente consegue fazer isso. A matrícula é facultada, não é? O pessoal da Unesp pode fazer matrícula aqui em Limeira, o pessoal de Limeira pode fazer matrícula em São Paulo quando o nosso campus voltar a funcionar, por favor. Esperem um pouco, tá certo? Nesse momento a gente está pedindo o inverso. Não, vamos lá, façam matrícula lá na Limeira ou lá em Araraquara, tá? Olha, outra coisa importante, gente, muito cuidado com o nosso discurso, tá? Profissionalização da gestão pública não é a administracionalização da gestão, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Profissionalização da gestão pública, né, é um movimento amplo e que é facultado por diversos tipos de formação, né? Eu tenho dito isso, que a gente tem que tomar cuidado com o discurso assim, o campo de pública são os cursos do bem, né? Os outros cursos são os cursos do mal. Não, cuidado com isso, né? A gente tem que fazer também um discurso de inclusão, e a profissionalização não passa só pela administracionalização, né? Porque senão a gente também começa a fazer um discurso muito corporativista e fechado. Por exemplo, esse discurso hoje é do Conselho Federal e do Conselhos Regionais de Administração. Vão dizer, não, profissionalização da administração pública é a entrada do administrador, né? Inclusive, amanhã, Iris e Carlos, eu vou estar em Teresina à noite, no primeiro convite que eu recebi até hoje na minha vida de um CRA, né? E eu disse bem claro para as pessoas antes de eu vou fazer um discurso contra essa noção de corporação. Vocês têm certeza que vocês querem me convidar? E o título da palestra é isso: profissionalização não é administracionalização. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas, muito bem. Inserção profissional com identidade coletiva, gente, né? Olha, precisamos pensar, por exemplo, um processo de aproximação com prefeituras, melhorar os concursos públicos das prefeituras, sobretudo dos pequenos e médios municípios, as prefeituras reconhecerem os cursos do campo de públicas dentro do pool de cursos que aceitam os seus concursos, né? A gente precisa fazer esse movimento junto, né? Até porque grande parte das oportunidades em termos de mercado de trabalho, embora nós saibamos que muitos alunos pensam, né, não, quero atuar no governo federal, quero atuar em órgãos do governo estadual, mas a gente tem aí até um compromisso, né, com a questão da gestão municipal no Brasil. Essa é a década para a gente fazer esse debate, né, da melhoria da gestão municipal, e as universidades, né, podem contribuir com isso, e o campo de públicas muito mais, certo?
E não podemos deixar de falar um pouquinho de internacionalização, né? Como que o campo, que já tem aí um certo reconhecimento no Brasil, começa a buscar gente lá fora, outros países, as experiências que tem, alunos indo para fora, mas também cursos do campo de públicas lá fora, né? Inclusive a gente fez uma sugestão agora para o pessoal da FENEAP, convidar o pessoal da FENEAP do Chile para o evento que vai ter lá no Rio de Janeiro. Estamos tentando viabilizar a vinda de pelo menos 2 pessoas da diretoria do FENEAP do Chile, que é a Federação Nacional de Estudantes de Educação Pública lá, né, para começar a ter um debate também mais internacional, certo? Muito bem, então tá aí, acho que cumpriu os 35 minutos, né? Agradeço a atenção de vocês, passo a bola agora para o professor Pires, depois a gente volta para o debate. Obrigado. Obrigado, Fernando. Você sabe que nós queremos ter aqui, tá, Fernando? Um convite para ele. Muito bem, então agora eu passo a palavra ao professor Pires, da Unesp de Araraquara. Obrigado. Bem, primeiro vou pedir licença a vocês para falar daqui. Como eu estou assim, bastante grande e volumoso, faz tanta diferença, né? E também, com uma convicção recente, não vou fazer utilização das paredes. Bom, eu quero agradecer o convite ao Carlos de estar aqui. Eu agradeço porque é uma honra estar aqui na edição de vocês, com todo o significado que ela tem para a academia brasileira e para o país até. E é também uma grande alegria, um grande prazer, porque sempre que eu me encontro com esses colegas, para mim uma coisa muito agradável, né? Pessoas inteligentes, sensíveis, como esses 2 colegas e tantos outros do campo de públicas, além do prazer de estar com vocês, pessoas que estão se formando, engajadas, a elite da elite intelectual do país, de verdade, não por serem elite, mas por serem pessoas em quem aqueles que não são elite, econômica, socialmente falando, podem ter alguma esperança. E também gostar muito de economia, não é, Edinaldo? E de administração pública. Bem, o tema que vocês me deram é o estudante no campo de públicas, perspectivas, dilemas e responsabilidades, já lembrado pelo Fernando. Eu queria começar dizendo que as perspectivas são boas para aqueles que estiverem dispostos a assumir responsabilidades e enfrentar dilemas. Ou seja, para aqueles que queiram ser solucionadores de problemas. E no caso específico, de problemas públicos. Aqueles que quiserem ser solucionadores desses problemas, enfrentando os dilemas e assumindo as responsabilidades, têm diante de si um mundo por construir. E aquele que tem um mundo por construir e tem capacidade de construir o mundo, pode com isso não só se sentir feliz, se realizando, fazendo aquilo que sabe, mas também se remunerando, no mínimo, para viver dignamente. Não digo que é uma área de enriquecimento rápido e seguro, não é, não tem ilusões a esse respeito, né? Mas é sim uma área que tem crescentemente remunerado melhor, né? E tem perspectivas de assim continuar, né? Até porque hoje nós somos, pelas contas do Fernando, alguma coisa como 50 mil matriculados, nem todos vão se formar, digamos que 40 mil vão se formar. Nós temos 5.570 municípios. Se fossem só 5 mil, daria 12 por município. Nós temos estados, nós temos empresas públicas, nós temos empresas particulares, empresas privadas se envolvendo em parcerias público-privadas, etc. Ou seja, é realmente um mundo interessante, profissionalmente falando, para quem, não costumo falar no final, você tem que falar no começo, não tem alma pequena, né? Porque nós estamos num país que nunca teve tanta oportunidade
como o nosso está tendo nesse momento na nossa história. E para bem aproveitar essa oportunidade, não resta a menor dúvida de que nós temos que aprender a governar, coisa que nós não sabemos ainda, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista administrativo, técnico, científico, e eu diria, temos que aprender a governar tecnopoliticamente, ou seja, com pessoas envolvidas em atividades políticas e governamentais que tenham sensibilidade para aquilo que é a política, com sua especificidade, com formação para isso, com preparo para isso, e com capacidade de resolver problemas de políticas públicas, de serviços públicos, de administração, de relação governo e sociedade. Não adianta ser cientista político. Eu conheço muito cientista político muito bom, mas quando vai fazer política é um desastre. Também não basta ser administrador, porque governo é política, no mais profundo da palavra. Não adianta imaginar um insulamento burocrático, na expressão do Nunes, de administrar é uma coisa, fazer política é outra, fica para o meu nicho. Isso não existe, a não ser nas nossas cabeças, para pensar. E quando eu digo que nós temos que aprender a governar, para aproveitar as oportunidades que esse país está tendo, aprender a governar também de um ponto de vista que é aquilo que é a nossa organização política, aprender a governar federativamente. E se é verdade que nós temos que aprender a governar em geral, governar em nível local, nós temos que aprender muito mais. Por isso, assino embaixo aquilo que o Fernando falou, aliás, tudo que ele falou, Nós aqui comungamos de muita coisa, uma beleza isso no campo público, nós vamos construindo juntos, uns aprendendo com os outros, aprendendo com os outros, por isso é muito fácil o diálogo entre nós. Então, o nível municipal, ele é absolutamente carente. Nós nem sabemos direito desse município quando falamos das políticas federativas. Estava comentando aqui com o Carlos, que tive publicado no portal da Folha na semana passada, retrasado, não lembro bem, um artigo sobre isso que eu queria depois passar para ele, porque ali eu coloco algumas coisas que podem ajudar vocês a perceberem por que eu estou falando isso da importância do município. E aí me pouco trabalho de falar sobre isso e falar de outras coisas aqui. Bem, agora, hoje existe uma facilidade adicional do ponto de vista da formação de vocês para se envolverem como potenciais solucionadores de problemas, para ajudar a construir esse governo que nós precisamos, para construir esse país que nós temos pela oportunidade de construir. E isso tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos do campo de públicas. Este é um documento valiosíssimo, arrancado à força, que isso foi uma luta de vários anos, com combatentes de altíssimo valor entre professores, coordenadores e muitos alunos. A conquista das DCMs tem a ver com a participação da FENEAP, de toda essa gente que tem participado dos ENEAPs, que fez uma imensa diferença. Fez uma imensa diferença não só pela atuação política que teve, mas pela energia que trazia para o conjunto do debate, na medida em que gerações estavam ali dialogando. A geração dos professores de vocês, com nós, e a geração de vocês. E vocês sabem que esse diálogo intergeracional é muito difícil, por causa da rapidez das transformações. Nós somos quase que homens, exceto o Fernando, homens dinossáricos diante de tanta transformação. A língua que nós estamos falando não é aquela que nós aprendemos, o dinheiro que nós usamos não é aquele que nós aprendemos, as máquinas com que nós escrevemos não são as mesmas que nós estamos escrevendo. É muita transformação que dificulta o diálogo intergeracional. E nós conseguimos esse diálogo intergeracional de uma forma fantástica no campo de públicas, daí a importância dos estudantes nesse processo. Não dá para imaginar o campo de públicas e o futuro da formação nesse campo sem o diálogo professores, alunos, coordenadores, e não vai nisso nenhuma demagogia. Porque encontrar esse caminho de diálogo intergeracional, e contar com a energia da juventude e a experiência dos demais, de uma forma muito respeitosa, como a gente tem conseguido, é um patrimônio transformador muito grande. Por isso a vontade que nós temos de falar com vocês é não de 30 minutos, de 1 hora, de 40, mas é de muito mais tempo. Então é importante a gente não perder o contato
ao longo desse processo que vai se desdobrar agora, que é exatamente o de implementar as diretrizes curriculares. Vocês terão que ter um novo projeto político-pedagógico, vou chamar assim porque eu prefiro, né? Vocês podem chamar projeto político-pedagógico, projeto pedagógico curso, que se adapte às novas diretrizes, até janeiro de 2016. Ou seja, vocês acabaram de reformular o projeto e vão ter que fazer de novo. Claro que vocês que têm um projeto novo, já antenado no campo, porque Carlos estava lá e outros colegas aqui, e estudantes também, então não é um grande problema. Mas é importante ter uma clareza do que é que tem que ser produzido no novo projeto político-pedagógico, a partir dessas ICMs, e encontrar caminhos para chegar a isso. Eu diria, né, e agora passo a falar para vocês dos desafios da trajetória formativa. Eu entendo que aquilo que vocês me colocaram como tema me obrigaria a falar em termos de desafios para a trajetória formativa, desafios para a inserção profissional, que o Fernando já falou muito bem, então não vou falar, e desafios para a atuação depois de inserido. Então eu vou me limitar pelo tempo a tratar dessa questão dos desafios da trajetória formativa, para deixar alguma mensagem a vocês em termos do que deverão fazer para atender as novas diretrizes curriculares, né? A adesão, os desafios nesse sentido da trajetória formativa, eles vão, a mim me parece, em 4 direções. Primeiro, é conseguir construir um projeto político-pedagógico que realmente responda àquilo que são exigências das diretrizes. Mesmo sabendo que elas são bastante abertas para permitir especificidades, há coisas ali que são caras ao campo de públicas e que devem marcar a formação de vocês. Porque se não fosse isso também, não precisava de diretrizes, não é verdade? Outro lado desse desafio é a criatividade na construção dos projetos pedagógicos. De um lado, ter as diretrizes por parâmetro. De outro, ser criativo para atendê-las. Porque como elas não são muito fechadas, e nem seria conveniente que fosse, porque nós somos um campo muito heterogêneo, como já bem mencionou o Fernando, é preciso perceber quais são as suas características dentro dessa heterogeneidade, para construir projetos pedagógicos que aproveitem ao máximo a sua especificidade, para que a gente não tenha sobreposições, para que possamos aproveitar os celeiros de talentos, as especificidades de cada lugar, nesses diversos projetos pedagógicos. Porque nós não somos tantos assim. Um país desse tamanho, com esses desafios, né, somos algo com 80 cursos, vão surgir alguns ao longo dos próximos anos, tendendo a diminuir o ritmo de crescimento, né, seja porque vai atendendo aqueles que gostam da administração pública, seja porque o efeito chamariz dos concursos de altos salários tendem também a ir se reduzindo com o tempo, né, e aí os oportunistas que vêm só por causa disso, legitimamente, claro, né, não virão mais, e sobrarão aqueles que realmente têm vocação para o campo, que não necessariamente tem que ter vocação para a fome, tem que também lutar por salários adequados, que em muitos lugares são inadequados, né? Inclusive, mesmo sendo inadequados, tentam dar ajuste zero, né? O terceiro é a questão da gestão compartilhada, né? Que sejam projetos pedagógicos construídos amplamente discutidos. E nessa discussão é muito importante repetir em cada instituição aquilo que já acontece no campo de públicas, que é o diálogo professores-alunos. Por quê? Porque os alunos têm expectativas ao escolher o curso. E os professores têm situações consolidadas a serem mantidas para conseguir suas aulas, manter suas linhas de pesquisa, e nem sempre essas coisas se encontram. E é muito conveniente colocar esse dado novo na mesa, até para propiciar criatividade, até para propiciar inovação, que é uma palavra fundamental nas empresas há muitos anos e que começa a ser importante agora para o governo. Chega, já não é mais tempo de reformar o setor público. Reforma é uma coisa que está assim, você vai viver lá dentro da casa, de repente a casa começa a ficar ruim, a pintura suja, a telha com goteiras, tem que reformar. Então você espera essas coisas, o desgaste da casa para depois reformar. Não, a realidade está muito rápida, né? E nós temos que inovar permanentemente.
As empresas não sobrevivem mais sem isso, e os governos também, não que eles tenham que copiar as empresas, mas os governos têm que responder às mudanças na sociedade. Senão vai ser junho todo ano, junho de 2013 todo ano, né? A sociedade está mudando muito rapidamente, e as técnicas governativas têm que mudar também, né? Essa discussão é velha em economia, né? E ainda não deu as caras. As pessoas ainda ficam animadas com reformas do governo ou choques do governo. Nem reforma nem choque, é questão de inovação permanente. E aí, o projeto pedagógico, os projetos pedagógicos têm que responder a isso. Agora, você não pode se propor a pensar em inovação permanente na atividade governativa se você não é capaz de fazer isso na sua casa. Na hora que você vai discutir eliminar determinada disciplina, você não pode, porque o professor faz 20 anos que dá aquela disciplina e não está muito afim de mudar. E ninguém vai pegar a batata quente e cutucar isso, né? Então, se for um projeto pedagógico que responda somente à lógica profissional dos professores, não vai ser adequado. Se for somente a dos alunos, também não, porque não há maturidade da parte deles que estão chegando, que mal escolheram o curso, para sozinhos acharem que podem determinar. Então, veja, de novo o discurso intergeracional, pensando a questão da inovação, é o terceiro bloco importante para pensar essa trajetória formativa, né? E aí, quando a gente pensa nesses grupos, né, os alunos, os professores, os coordenadores, os gestores institucionais, é preciso ter em mente que existe um perfil institucional da Unicamp, da FCA, que tende a ser um elemento de restrição, porque isso é isso, né? Uma coisa que tende a permanecer, mas existem também os distintos perfis pessoais de cada um de vocês, de grupos, aqueles que estão mais interessados em tal área, aqueles que estão interessados em outra área, né? Nesse processo de interação, eu acho que é importante ter um olhar para, primeiro, a inovação como um mote aceito pela instituição, ou seja, projetos pedagógicos têm que aceitar essa ideia de inovação. E por outro lado, é importante que os indivíduos, né, para a instituição, a inovação, para os indivíduos, um elemento, que é o da inquietação. Ou seja, aquele indivíduo digno de ser ouvido para se pensar projeto pedagógico em gestão pública, no campo público, em administração pública, é aquele que tem inquietações pessoais, né, que quer sim uma inserção no mercado de trabalho, mas que não quer apenas encontrar um espaço para conseguir seu salário. Ele quer oferecer alguma contribuição para a sociedade, no caso específico, na área governamental, na área de gestão pública, na área de administração pública, e quer ver a administração ser transformada. E não se limita a ficar reclamando pelos cantos ou nas redes sociais, né? É uma inquietação com um certo grau de percepção, né, com um certo grau de clareza, mas que, de certo modo, é conveniente que seja também uma certa inquietação de natureza juvenil, daquele que quer construir um mundo à sua imagem e semelhança, porque é importante esse ambiente novo, né? E um quarto e último desafio, mas não mais ou menos importante, porque está no último aqui, é que este processo, em todos os cursos que são bons, sejam feitos em permanente diálogo com o campo de públicas, entendido este como esta comunidade de professores e de estudantes que se encontra com regularidade para discutir com muita seriedade, profundidade, né, o que deve ser o campo de pública como um todo, no nível de graduação, de pós-graduação, e até pensando um pouco mais amplo de áreas de formação que o governo tem, de relação governo-sociedade, governo-comunidade, né, para que nós consigamos, nesse processo de materializar efetivamente essa conquista que são as diretrizes, construir um campo de públicas vivo e ativo que represente o surgimento no Brasil de um coletivo muito grande e disseminado por todo o país de pessoas que, a partir de sua formação universitária, venham efetivamente a contribuir para melhorar as condições de governabilidade e de governança do nosso país, né? Trazendo para dentro desta arena
de atuação, o conhecimento científico, de preferência tecnopolítico. Ele significa fazer pesquisas, significa dominar técnicas governativas, técnicas de avaliação, implementação, determinação de agendas políticas, tudo mais, né? Agora, na questão da adesão às DCNs, eu queria salientar o que é que as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais no nosso campo, trazem de novidade. Primeiro, é uma DCN para um campo. Isso nunca existiu no MEC e é uma conquista cavalar, né? Brutal. Né? Nem o MEC entendeu direito, nem o Conselho Nacional, tanto que o nome das diretrizes aparece lá, Diretriz de Administração Pública, quando na verdade, no primeiro artigo se diz que é para o campo, embora não apareça desta maneira, né? Então essa é uma especificidade dela. Outra especificidade muito importante, e que é fundamental na luta para diferenciar a administração pública da administração de empresas, é que essas DCNs trazem explicitamente princípios a serem obedecidos na formação. Ou seja, quando vocês estiverem reformando um projeto pedagógico, é preciso um olhar permanente para saber se esses princípios estão sendo seguidos por esse projeto pedagógico. E que princípios são esses? Ali nas diretrizes, no artigo 2º, as diretrizes, quando a gente fala das diretrizes, é a resolução MEC CNSS 01/2014, acabou de sair, então, né? E os cursos terão que se adaptar até janeiro de 2016, porque tem 2 anos dados para adaptação. Primeiro princípio, ethos republicano e democrático. Ou seja, bem governar, bom governo para as diretrizes, e portanto para aqueles que vão ser formados, são bons governos, são governos que são democráticos. E que mais do que isso são republicanos. Portanto, a formação de vocês deve preservar esse ethos republicano. E o republicano é mais do que apenas ter uma formação ética. A formação ética, o ético tem a ver com as boas relações, o bom viver, né? O ethos republicano acrescenta aí a percepção e a defesa do interesse público acima do privado. Se na ética eu posso ficar só nas relações privadas, aqui eu tenho algo mais, né? E isso está ali definido explicitamente nas nossas diretrizes. Projetos pedagógicos que não preservem isso não são projetos pedagógicos dignos de aprovação pelas instituições e nem por nenhuma outra instância, né? O outro é a questão, então essa é uma questão mais política norteadora do projeto pedagógico. A outra é mais científica, mais metodológica, que afinal de contas não se trata de partido e nem de associações políticas nas universidades, né? Que é a questão da multi, inter e transdisciplinaridade. Gente, isso é um negócio muito complicado de se entender e muito mais ainda de praticar. Então eu acho que avançou demais ali, chega a ser abusivo o que está escrito nas nossas diretrizes. Então eu gostaria de preservar disso o que é possível e está ao nosso alcance, que é: não somos uma área de formação disciplinar, porque isso já é uma conquista muito grande. Quando nós nos imaginamos disciplinares, nós somos administradores, ou nós somos gestores de políticas públicas e vamos dialogar somente com estas áreas. Nós temos que fazer um esforço na direção multi, inter, trans, o que implica abertura para o diálogo com outras áreas e também disposição e disponibilidade para tentar encontrar caminhos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. É assim que eu interpreto, porque, né, até para diferenciar multi, inter e trans é uma complicação enorme, mas nós temos que ter um olhar para isso. Não somos disciplinares, né? E aí alguém outro dia falou, acho que lá no MEC, talvez tenha sido o Fernando, que foi o Fernando mesmo: vocês que estão se formando no campo de públicas terão mais facilidade para fazer isso, foi você, né, Fernando, do que nós. Eu sou economista, aqui na mesa tem 3 economistas, é curioso isso, né? Então é fundamental que logo estejam nessas mesas
os administradores públicos, gestores de políticas públicas, que têm, por causa da formação que estão recebendo, maior abertura para essa interdisciplinaridade. Porque por mais que eu possa ter abertura para ela, eu tenho um vício de formação. E economista é brioso na defesa daquilo que é o melhor da ciência. Isso é verdade. A ciência mais inteligente do mundo é a ciência econômica. Então, quando ela for discutir com as outras, é claro que ela tem que ficar em cima. Não é? Ninguém tem dúvida sobre isso. Aqueles que não admitem é por interesse. Não está claro isso? Né? Então, vocês, como não tem essa clareza, claro, tem suficiente informação, mas fica mais fácil o diálogo. De fato, né? Parece que não, que a formação não atrapalha, mas ela trabalha. A gente sente isso lá no campo de públicas. Quando o pessoal da administração não quer olhar para a política porque acha que são os filósofos das coisas e não temos que resolver os problemas. E ciência política achando, esses pragmáticos aqui querem fazer coisas que não sabem nem para onde está levando. Então, isso existe e é muito presente, né? Nós temos que romper com isso. E aí, daí a gente cai na questão da convivência, né? na diferença. O terceiro é quase que uma armadilha, né? É a flexibilidade da formulação de projetos pedagógicos. Por isso que eu clamo aqui pela criatividade. As diretrizes não impõem um tipo específico de projeto pedagógico. Tem que respeitar as diferenças regionais, as diferenças de capacitações que cada uma das instituições construiu, os perfis dos alunos que estão procurando os cursos. Isso é muito bom, é democrático, né? Mas, por outro lado, é também muito importante para aquilo que eu falei, saber aproveitar as especificidades de um país desse tamanho, né? Então, esses são os princípios. E, por último, a formação humanista e crítica, que é um negócio repetitivo. Toda diretriz curricular tem isso, formação humanista e crítica, né? Eu preferiria avançar um pouquinho. Eu preferia avançar para sensibilidade humanística, talvez, né? Porque esse negócio de humanista fica muito genérico, não diz quase nada. No artigo 5º, as diretrizes continuam com desafios, né? E vou aqui falar de cada um. Perspectiva histórica e contextualizada. Ora, a área, por exemplo, de políticas públicas é uma área que chega para nós pronta e acabada, teoricamente e metodologicamente. E é comum você encontrar os estudos, eu tenho feito avaliações de revistas, eventos, que pegam os autores internacionais, aplicam uma lógica. Na verdade, nós estamos assimilando o pensamento produzido fora do país, né? E já começamos a fazer estudos que começam a questionar a validade de determinadas teorias aplicadas em contextos diferentes, etc., né? Mas eu ainda sinto, na área de políticas públicas, eu posso estar enganado, né, de gestão de políticas públicas, essa onda muito parecida com quando começou a economia do país, né? Nós temos que aprender, e aí tem que começar a aparecer, gente, na área de gestão de políticas públicas, o que apareceu em ciência econômica, um Celso Furtado, uma Maria da Conceição Tavares, né? Um Raul Prebisch, que comece a pensar essas questões a partir da lógica de países como os nossos, que são muito diferentes na constituição econômica, no avanço do processo democrático, muito diferente. Não só para afirmar a diferença, não só para uma coisa meio bravateira, de querer dizer que nós queremos fazer diferente. Não é nesse sentido que eu faço a defesa dessa perspectiva histórica e contextualizada. Valores públicos. Aqui só reforça a questão do ético republicano, então ficou repetitivo aqui no artigo 5º. Outra, pensando o desenvolvimento nacional, e vou juntar com a última, buscando a redução das desigualdades. Vejam, né? Aqui o nosso objetivo ao formar pessoas é buscar o desenvolvimento nacional, e já admitindo na legislação que esse desenvolvimento deve ocorrer com redução das desigualdades, né? Nós temos tido redução de desigualdade nesse país ultimamente, temos percebido as consequências muito boas e os lados complicados disso
em um processo acelerado, porque para fazer esse tipo de mudança de forma tão acelerada como nós fizemos, mudar um índice de Gini em tão pouco tempo é uma coisa digna de nota em qualquer lugar do mundo, né? Só que fazer isso aceleradamente, via incentivo apenas do consumo, sem a inserção de cidadania e fortalecimento da democracia, como a gente tem feito, porque não dá tempo, né? Veja, é mais fácil mudar as condições de consumo do que a cultura democrática. Então, essa batata quente está no nosso colo. Uma classe média descontente, uma classe que começa a acender as condições de consumo e começa, a partir do efeito de demonstração que as mídias rápidas e aceleradas têm hoje, trazer descontentamentos que não viram luta por mudanças políticas, né, mas que acabam tendo como componente um desespero, uma grita por um certo tipo de ostentação para poder parecer igual. Com tudo isso nós temos que lidar e ninguém sabe lidar com isso, né? E eu próprio, quando estou formulando, não estou formulando adequadamente, né? Então as diretrizes estão nos empurrando para pensar o nosso país, né? E ao pensar esse nosso país, nos organizarmos para contribuir para a sua melhora a partir da atuação dos governos por construir. Ainda nessa linha da formação, as diretrizes são interessantes naquilo que elas apresentam como as competências e habilidades. Todas as diretrizes têm essa parte das competências e habilidades. Os pedagogos criticam, não é? Mas enfim, está lá as competências e habilidades. E geralmente elas se repetem, né, nas diretrizes, como por exemplo, capacidade para utilizar conhecimento teórico quantitativo, análises qualitativas, assim por diante, capacidade de discurso, de escrita, repetem-se. A nossa começa assim, uma habilidade: reconhecer, definir e analisar problemas de interesse público relativos às organizações e às políticas públicas. Perfeitíssimo, redondíssimo, né? Uma habilidade guarda-chuva definidora da nossa diferença em relação às outras áreas. Quer dizer, as diretrizes não ficam no ethos republicano, elas vão às habilidades necessárias para levar, né? A gente sabe como essas diretrizes voltaram, foram escritas, reescritas sem o nosso... Mas no fim das contas tem um monte de coisa, né, e dá para salvar nos projetos pedagógicos. A gente não é muito feliz com esse texto aqui não, né? Porque a gente queria coisa até melhor. 2. Apresentar soluções para processos complexos, inclusive de forma preditiva. 3. Desenvolver consciência quanto às implicações éticas do exercício profissional, em especial a compreensão do ethos republicano democrático, indispensável à sua atuação. Aqui só avança uma coisinha que já estava lá antes, né? 4. Estar preparado para participar em diferentes graus de complexidade do processo de tomada de decisão e de formulação de políticas, programas, planos e projetos públicos, e para desenvolver avaliações, análises e reflexões críticas sobre a área pública. Essas quatro primeiras habilidades, para mim, as outras são menos importantes, são aquelas que permitem exigir, a partir das diretrizes, determinados conteúdos programáticos em todos os nossos cursos. Porque não fica só no nível da análise, vai para o nível da solução de problemas. Mas também não fica só no nível da solução de problemas, vai para o nível da análise. Ou seja, para mim, esses 4 itens são a explicitação de quais os ingredientes mais importantes, nós podemos citar outros, né, para uma formação tecnopolítica. A formação tecnopolítica está aqui nas diretrizes curriculares, embora não com este nome. Eu vou só listar algumas coisas
para as quais é importante ter um olhar também ao formular os projetos políticos pedagógicos. A discussão teoria versus prática, né? A questão da vivência é muito importante no conceito de trajetória formativa, né? Eu acho que os projetos pedagógicos devem se agarrar muito a essa expressão. Os alunos devem praticar ou se envolver, melhor dizendo, com uma trajetória formativa que dê a eles essas habilidades, e essa trajetória formativa não se esgota nem só em práticas, nem só em teorias, e não se esgota em sala de aula, né? É preciso uma série de outros ingredientes. Aliás, a questão de boas práticas que o Fernando mencionou é importante. Sugiro que vocês convidem, por exemplo, a professora Suilana, lá da UNB, que tem uma proposta de residência em políticas públicas. Como os médicos têm que fazer residência, e em políticas públicas a gente tem também. É uma experiência muito interessante, vocês poderiam convidá-la para apresentar. A discussão, a polaridade política, gestão, tem que ser bem cuidado no projeto pedagógico. A questão da literatura, né? Existe a literatura internacional e nós estamos construindo, e é um desafio construir cada vez mais uma literatura nossa para essas áreas. Nós não temos livros textos que estão começando a aparecer agora, né? A importância de vocês irem também para a pós-graduação para produzir literatura sobre isso, né? A questão da formação valorativa versus a valoração científica, né? Ela tem que estar bem equilibrada no projeto pedagógico. Os métodos de ensino-aprendizado eternamente estarão nos nossos quadros na discussão de projetos políticos pedagógicos. Relação entre graduação e pós-graduação, é importante ter um olhar sobre isso. Formação continuada, o Fernando já abordou. E para não estourar meu tempo, eu fico por aqui, porque é muita coisa, não adianta querer estar contra o tempo. Obrigado pela atenção, obrigado pelo prazer de estar com vocês. Obrigado, professor Pires. Bom, aqui tivemos duas belas falas, muito interessantes para nós, da área pública e da construção que a gente está fazendo. É muito importante aqui para nós na FCA, porque nós estamos em construção, porque a construção é demorada, né? Não é só burocrática, né? Como eles mostraram, é um recorte científico e político muito importante. Então, para nós, essas falas são realmente muito importantes. Fico muito grato, muito feliz, sempre aprendo muito com todos. Então, agora vamos abrir para as questões. Não temos muito tempo, então acho que poderíamos fazer assim um compromisso com umas 3, 4 questões. Eu vou pedir para o Alexandre para circular com o microfone e colhemos 4 questões e depois encerramos, infelizmente. É só levantar a mão. Aqui já tem uma. Boa noite. Meu nome é Felipe. Sou formado aqui na FCA em Gestão de Políticas Públicas e agora faço mestrado, não é diretamente na área, mas também envolve um pouco. E eu queria falar só algumas coisas que me incomodaram na questão conceitual, assim, e eu queria depois jogar aí a questão para a mesa, para alguns palestrantes, que eu gostei muito também da apresentação. São 3 termos assim, que foram usados. Primeiro, inovação. Segundo, mercado de trabalho. E terceiro, desenvolvimento. Inovação, segundo o Manuel Frascati, ele é voltado para o mercado, né? O conceito de inovação que a gente usa é esse. No Manuel Frascati está assim: a invenção que vai ser usada a fim de mercado. Então, esse termo eu não sei como aplicar em políticas públicas. O mercado de trabalho, a gente, acho que foi a primeira explanação assim, deixou claro as diversas atuações da área de trabalho, né, principalmente na formação de carreira do gestor de políticas públicas.
E o terceiro é o desenvolvimento, no sentido de qual desenvolvimento que a gente quer, né? Porque a impressão que eu tive do debate hoje da mesa é que seguiu uma linha jupiteriana no sentido de participação democrática, né? Então, como que a gente coloca a sociedade civil dentro das discussões da política pública? Eu queria saber essa noção de vocês, porque a impressão que eu tive, quando eu falo de jupiteriano, o que é? O conhecimento técnico dá para um setor da sociedade que eles vão formular a política pública. E parte da sociedade civil não consegue participar, não pode participar desse tipo de debate, porque não tem o conhecimento técnico. Então, como que a gente, na visão de vocês, formula política pública a partir da participação da sociedade civil, já que o fim, né, é o desenvolvimento social? Antes da sua questão, vou passar um aviso. Na próxima palestra, nós temos o Anfiteatro Coelho 4 e ele é pequeno para a demanda do público que felizmente temos. Então, numa estratégia de gestão em cima dos problemas urgentes, eu sugiro que fiquem aqui e a gente, assim que acabar essa palestra, essa atividade, iniciamos a próxima. Mas nessa sala, que garante a presença de todo mundo, ok? Então, os que saíram podem depois voltar. Desculpa aí. Boa noite, professor. Minha questão, não sei se é um pouco para a área de empresas, não sei se seria um pouco de ignorância minha, mas você falou do mercado de trabalho, da área de atuação de políticas públicas, do administrador de políticas públicas, mas eu ouvi um pouco em relação a um cargo político, um cara eleito que foi formado em administração pública. Eu queria saber se a grade curricular tem disciplinas que incentivem um formado ingressar nesse tipo de área e se é interessante para ele nesse sentido. Outra questão. Acho que com isso encerramos, tá, gente? Boa noite, meu nome é Sanderson, sou estudante aqui de EBP. O professor Fernando, ele esboçou mais ou menos de certa maneira, a diferença entre gestão de políticas públicas e administração pública. Eu gostaria que vocês entrassem um pouco mais de detalhes se essas diferenças de nomenclaturas são de fato pertinentes ou não, se de certa forma elas acumulam mais semelhanças ou diferenças. Obrigado. Carlos, podemos seguir a responder já? Beleza? Então, a primeira questão do Felipe, né? Vou tentar responder brevemente as 3 indagações. Primeiro, Felipe, de fato, o deslocamento do conceito de inovação para o setor público, em princípio, ele tem uma apreensão jupiteriana, mas nos últimos 25 anos ele vem sendo adaptado. Eu vou te dar isso do ponto de vista empírico, né? Nós estamos trabalhando no setor público mais ou menos desde meados dos anos 90 com prêmios de inovação. E cada um desses prêmios de inovação tem uma apreensão distinta do conceito. Os que eu trabalho partem de um processo de inovação completamente distinto de inovação do setor privado.
Inovação no setor privado tem muito a ver com o processo de descontinuidade tecnológica, com o processo de formação de patente, com o processo de criação de benchmark. Inovação no setor público é você alterar quantitativa ou qualitativamente a gestão pública ou a política pública a partir de uma determinada referência em relação ao padrão que vinha sendo trabalhado. Num determinado município, se você não tem um processo de participação durante um mandato, no próximo mandato começa a ter um processo de participação numa relação dialógica entre Estado e sociedade, houve um processo de inovação. Aquilo pode não ser inovação num município que já vinha se utilizando daquilo, mas para a realidade daquele município é uma inovação. Então a gente trabalha muito, e esse é um conceito da ONU, da inovação no setor público de um ponto de vista local, dentro de uma perspectiva de territorialidade. Tem uma definição que parte do processo de inovação um processo de territorialidade. E aí você tem uma distinção entre o que é processo de reforma e o que é processo de inovação. A reforma geralmente está baseada no marco legal, dentro de uma coalizão reformista que, para ocorrer, ocorre de tempos em tempos e geralmente num processo top-down. O processo de inovação, pelo contrário, está baseado no experimentalismo difuso, muitas vezes numa relação dialógica entre Estado e sociedade, num processo bottom-up. Por exemplo, vamos discutir orçamento participativo. O professor Pires é um dos maiores especialistas no Brasil. Se você pegar a forma em que surge o orçamento participativo, inicialmente a partir de duas experiências em municípios do oeste catarinense que são reconhecidas, são apropriadas por Porto Alegre, a partir do caso de Porto Alegre são disseminadas. Você enxerga aí um processo de inovação. Veja que não tem um marco legal, veja que é um processo de experimentalismo difuso na sociedade, que alterou a forma de se fazer política e aquilo passa a ser reconhecido e disseminado. Então é essa forma que a gente entende inovação. Esse é um conceito, por exemplo, que a gente trabalhou durante 10 anos no prêmio Gestão Pública e Cidadania, da Fundação Getúlio Vargas para a Fundação Ford e o BNDES. A gente tem um banco de dados de mais de 8.000 experiências do Brasil, nível subnacional, onde você não compara a cidade A com a cidade B. Você quer entender o impacto daquela ação naquele território. Então não é uma questão de criar um benchmark do ponto de vista de referência. É a questão de você enxergar a inovação alterando quantitativo ou qualitativamente o padrão político ou administrativo no território. Então, às vezes, a forma que a gente se utiliza pode dar essa impressão, mas tem uma forma de apropriação do setor público. O professor Pires pode complementar minha resposta, ele tem um texto recente que faz esse debate. A questão sobre o mercado de trabalho. Tudo bem, eu poderia ter aqui, talvez, uma apropriação mais sociológica, fazer uma discussão menos funcionalista e não do mercado de trabalho, mas do mundo de trabalho. Talvez, como eu estava fazendo uma apresentação mais funcionalista, então, até para mostrar para os alunos, olha, existe uma relação daquilo que vocês estão estudando em termos de aplicação, eu utilizei o termo mercado. Mas poderia fazer essa apresentação de um ponto de vista crítico, mostrando que não é simplesmente uma relação funcionalista para manter status quo, mas da importância deles entrarem no mundo do trabalho para gerar um processo de transformação. E diante disso eu já entro na terceira questão, que é a questão do desenvolvimento. Dentro do campo de públicas eu posso dizer para você que não necessariamente é um consenso intersubjetivo sobre o que é desenvolvimento. Até porque já fazendo uma relação sobre a pergunta do Sandro, sobre a nomenclatura dos cursos e a forma que cada um desses cursos se refere, vamos dizer, a uma comunidade epistêmica. Por exemplo, nós vamos ter comunidades epistêmicas da área de gestão social, que é uma área crítica ao arcabouço da administração pública tradicional e baseado na escola de Frankfurt. Entendeu? Tem uma perspectiva de desenvolvimento completamente distinta de uma outra comunidade, que pode ter, dentro de uma perspectiva da teoria democrática, tem uma questão mais de teoria das elites luterianas. Então, não há um consenso. Se a gente formar uma mesa aqui de pesquisadores
né, dos mais diversos cursos, se toma o termo de uma forma mais ampla no seguinte sentido: não dá para discutir gestão pública dissociada de discussão de desenvolvimento, porque a forma que a gestão pública foi discutida muito nos anos 70 e 80 era simplesmente dentro de uma racionalidade instrumental voltada para a atividade de meio, né? Estamos fazendo isso para quê? Eu não sei. E agora você começa pelo menos a fazer uma discussão mais dentro de uma racionalidade substantiva. Agora, qual é o conceito de desenvolvimento nesse processo? Ele é completamente distinto entre as comunidades epistêmicas da área. Sim, aí mesmo se a gente for pegar as áreas disciplinares, né? Muito bem. Aí a pergunta, já vou voltar para a tua pergunta. Pergunta do Wellington, vamos lá. Político, né? A formação de pessoas que possam se interessar e entrar na política. Isso acontece, eu acho até de forma natural, porque pessoas começam, não que elas vão para o curso com essa perspectiva, né? Mas tem pessoas que já quando procuram o curso já são, ou já foram candidatos a vereador, ou já foram vereadores, tem até prefeitos no município, acho que vocês já tiveram aqui, né, cara? Então, não existem disciplinas específicas para isso, mas a formação é muito aderente a esse tipo de atividade, né? No nosso caso da USP Leste, posso dizer o seguinte: nas últimas eleições municipais nós tivemos 9 candidatos a vereador, né? E um eleito, inclusive o vereador mais votado de Araras, né, nas últimas eleições municipais, foi aluno do nosso curso, né, o menino Mário Corropel, né? E a questão da distinção entre gestão de políticas públicas e administração pública. Eu posso te dizer, Sandra, o seguinte: olhando os nomes dos cursos e os projetos pedagógicos, não necessariamente há uma relação entre o nome do curso e o conteúdo programático. Por quê? Os nomes têm apropriações distintas por comunidades epistêmicas distintas. Vou dar um exemplo. Gestão pública, numa perspectiva internacional, geralmente é uma sub-área da administração pública, que lá é o Public Administration, tem como sub-área o Public Management, que é uma aplicação gerencial da administração pública. No Brasil é o contrário. Se no exterior gestão é uma sub-área da administração, no Brasil a gestão é mais ampla que a administração. A gestão aqui tem uma perspectiva de Public Affairs. Tanto é que é um nome que é apropriado por todas as áreas: gestão escolar, gestão da saúde, gestão do que vocês quiserem. Então o termo aqui é mais amplo. Então você tem desde cursos de gestão pública, que são, na verdade, cursos tecnológicos de administração pública, até cursos de gestão pública, como o da UFMG, que na verdade é um curso de políticas públicas na acepção de ciência política, mas com o nome de gestão pública. Então, o nome do curso ainda não tem necessariamente um significado direto com o conteúdo programático que você tem de achar. É um pouco diferente. Eu acho que a gente vai avançar com isso, olhando a experiência internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 5 tipos de cursos diferentes: Public Administration, que é a administração pública tradicional; Public Management, né, que é a aplicação gerencial da administração pública, né? Public Policy são os cursos de análise de políticas públicas, né? Aí tem os cursos mais recentes, de Public Service, né, que são cursos com mais tradição de serviço público, e aí já inclui uma tradição ampla, tem serviços urbanos, planejamento urbano e assim por diante, até os cursos mais recentes de Governance. São cursos com uma perspectiva de discussão de governança pública, na questão muito mais da relação dialógica entre Estado e sociedade baseada na participação, do que na questão do public management aplicado a uma área funcional da administração. Aqui as nomenclaturas ainda não seguem essa relação. Logo nessa observação, de certa forma, a gente pode considerar que essa diversidade pode atrapalhar a identidade? Num primeiro momento, a percepção da sociedade, né? E aí você pode pensar essa sociedade de uma forma ampla.
desde, vamos dizer, dos recrutadores, do ponto de vista de governos, terceiro setor, empresa, né? Tanto é que isso não ocorre só com a nossa área. O que aconteceu no Brasil? E aí eu vou encerrar minha participação. Nós tivemos uma profusão de nomenclaturas na educação superior nos últimos 10 anos. Parte dessa profusão é surgimento de cursos em áreas que nós não tínhamos na nossa educação superior, ou que são áreas novas ou emergentes que precisavam ter ainda uma incompreensão da sociedade do que sejam esses cursos. Agora, parte de outras nomenclaturas, sobretudo que surgem ou nas universidades privadas ou nas universidades públicas, nas universidades privadas surgem algumas nomenclaturas com o objetivo de diferenciar produto para atrair alunos. É uma estratégia mercadológica. E na universidade pública, por incrível que pareça, é a tentativa de você colocar nomes de cursos, muitas vezes de linhas de pesquisa de um conjunto de professores para buscar institucionalizar aquela linha do ponto de vista de ensino. Né? Então, tanto é que o MEC ficou muito preocupado com isso, fazendo alusão a um colega nosso economista, que foi presidente do INEP um bom tempo, o professor Reinaldo Fernandes. Né? O professor Reinaldo Fernandes, quando esteve na presidência do INEP, fez uma proposta na época para o ministro Fernando Haddad de criar um catálogo nacional de nomenclaturas de curso superior, que eles estavam, assim, vendo que estava tendo uma profusão de nomes, criando uma linguagem econômica, uma simetria de informação em relação à sociedade. Ó, precisamos mudar. Só que aí as universidades falaram, olha, isso quebra a nossa autonomia, vamos tentar fazer isso de outra forma. Né? Nos bacharelados não conseguiam criar um catálogo nacional de nomenclaturas, mas na graduação tecnológica criaram. Tanto é que os nossos cursos tecnológicos, só o nome é possível. Graduação tecnológica de gestão pública. Os últimos que tinham o nome de gestão social, o MEC está forçando, ou muda para gestão pública, nome, ou vocês transformam o curso tecnológico para bacharelado. A Bahia está fazendo isso. Tudo bem? Bem rapidinho, vou começar a prestar atenção. A questão das nomenclaturas, eu acho que é possível identificar no grupo administração e gestão e no grupo políticas públicas, gestão de políticas públicas, indo no caminho diferente do Fernando aí, diferentes origens das áreas, diferentes objetos, né, e, portanto, diferentes epistemes. O grande esforço do campo de públicas vai ser de discutir isso, diferenciar e encontrar semelhanças para poder seguir juntos. E ao fazer isso, também disseminar essa percepção para a sociedade, porque de fato isso tem um impacto na possibilidade das pessoas se inserirem depois no mundo das atividades profissionais, né? Para não falar do mercado de trabalho. Com relação ao cargo eletivo, eu acho que não há que se incentivar explicitamente, né? Não há que se transformar de partido, mas a sensibilidade republicana, quando bastante bem dotada de conhecimento e quando olha para a sociedade e vê a necessidade de transformação para que essa sociedade se torne mais republicana, mais democrática, certamente vai envolver mentes, braços e corações que queiram, que tenham talento e vontade para fazer isso. Não é o caso de incentivar, mas claro que é importante, porque muitas pessoas às vezes vão prestar concurso se sentir de mãos amarradas por causa das dificuldades políticas. Então ela vai, olha, nós temos que mudar, fazer reforma política, e só reforma administrativa não vai chegar a nada. Então é uma coisa mais ou menos com decorrência, né? A questão da inovação, eu acho que primeiro, né, realmente é conceitual, o maior frascate, né? Faz tempo que eu não vejo falar dele, foi nos anos 80, lá no Núcleo de Estudo Estratégico da Unicamp. Ele é uma discussão de inovação tecnológica, né? E nós estamos falando de inovação institucional. E aí isso nos remete para a nova economia institucional, para o novo institucionalismo sociológico, para o novo institucionalismo histórico, que é outra abordagem, né? Porque é de inovação institucional que nós estamos falando. E ao inovar institucionalmente, por exemplo, na oferta de serviços públicos, pode até forçar inovações tecnológicas na oferta, porque agora a empresa, em toda essa discussão. Não, acho que nós não temos que ter nenhum tipo de medo de que
seja mercado ou não seja mercado. A sociedade é mercado, vai continuar sendo mercado, né? E tem que haver uma relação entre mercado, Estado, sociedade civil. Lógico, se um dia a gente pudesse superar isso para ser uma sociedade melhor, mas isso é uma coisa utópica e nós temos que gerenciar a sociedade enquanto ela está aí, né? Quanto ao mercado de trabalho, também não gosto da palavra, né? Mas a gente tem que pensar na inserção profissional. Também não temos que fugir da palavra, mas o conveniente para mim seria pensar em termos de locus socioeconômico e cultural de aplicação de competências, pensando mais ou menos como Pierre Levy, né? Então eu acho que esse é um caminho, até porque o que é trabalho está em erosão, a sociedade do trabalho, a sociedade do mercado, então nós temos que pensar em outros níveis. A própria identidade das pessoas hoje passa por ser um profissional, né? E isso, bom, falou o economista, né? Isso já não tem mais muito sentido numa sociedade do conhecimento, multidisciplinar, pós-moderna, para dizer em extremo, né? A questão do desenvolvimento, eu acho que não tem que haver uma definição de desenvolvimento para que a gente possa, até porque esse é uma discussão que está em questão no mundo. Agora, tem sim uma postura política muito clara sobre desenvolvimento, quando nas diretrizes nós falamos desenvolvimento nacional e acrescentamos com redução das desigualdades. Nós vivemos um período em que primeiro espera o bolo crescer, depois tudo. Isso aqui é exatamente, esse desenvolvimento não interessa mais, né? E isso já é colocar o pé no futuro de uma maneira bastante distinta, né? Falando em termos da nossa realidade. Agora, é claro que a discussão do desenvolvimento, essa questão do desenvolvimento sustentável é polissêmica, nós temos que encontrar um consenso sobre isso, e a própria ideia de desenvolvimento vai demandar um tipo de Estado. Então é claro que isso está em discussão. Agora, esta é uma comunidade, o Campo de Públicas é uma comunidade de rediscussão de conceitos para enfrentar um mundo que está em transformação. Muito bem. Devido ao avanço da hora e porque temos outra palestra logo seguinte que vai ser feita nessa mesma sala, então preciso encerrar essa atividade. Então agradeço demais a presença do Pires e do Fernando Coelho e a contribuição que eles fazem aqui para a administração pública e GBV. Agradeço a presença de vocês. Vamos dar 5 minutinhos e já no outro palestrante continuamos. Obrigado.